Pois bem, então vamos agora começar com o pé direito, porque quem sabe faz ao vivo e de vez em quando, né, acontecem algumas questões tecnológicas, sem problema algum, gente. Então hoje qual é a nossa meta, o nosso objetivo? É fazer questões sobre controle de constitucionalidade. Eu tirei para vocês essas questões de onde? Né? Do próprio exame de ordem, e por meio dessas questões é que a gente vai revisar essa matéria tão importante e tão cobrada aí nas provas da OAB, tá certo? Então, sim, hoje no quadro Resolvendo Questões aqui do Diário da Aprovação, essa empresa tão bacana que vai vir com muitas novidades, com um curso muito legal, tá? A gente vai fazer controle de constitucionalidade. E se você está aqui nos assistindo, é interessante que se inscreva no canal, que ative o sininho de notificação. E se você gostar do vídeo, dá um like. Se você não gostar da aula, me esquece, finge que não lembra meu nome, não dá dislike, por favor, tá? E não fala nada para ninguém. A gente combina assim? Pois bem, antes de a gente começar a nossa aula, agora que eu estou vendo que entraram algumas pessoas, eu queria até conversar um pouquinho com vocês. Deixa eu até descompartilhar aqui, interromper o compartilhamento, para a gente bater um papo. Hoje, o dia que eu estou gravando essa aula, é o dia, deixa eu ver aqui, tinha até a data lá, né? Mas eu sou meio aluada, 24 de setembro. Então, a gente está aqui no dia 24 de setembro e a gente tem uma prova de segunda fase agendada só para dezembro. E a gente está trabalhando agora com primeira fase, não é isso? E tem muita gente que está desanimada por conta disso. E o que é que eu queria deixar para vocês, antes da gente iniciar, né? Uma palavra de carinho, uma palavra de motivação. É o que eu tenho dito sempre aos meus alunos. Veja só, a gente tem a possibilidade de agora fazer a melhor prova da OAB das nossas vidas. Eu sei que é difícil passar por tudo isso que a gente passou, que realmente não foi uma situação fácil e nem está sendo, né? No Brasil inteiro a gente tem situações diferentes em relação à pandemia, tem locais que a gente está em estabilidade, tem locais que está em surto, em que isso mexe psicologicamente com a gente, abala a família, abala todo mundo. Mas eu queria só fazer uma proposta para vocês. Passar no exame de ordem é o sonho de muita gente. Ser advogado e ter a vermelhinha em mãos é o sonho de muita gente. Então, cabe a gente fazer desse limão uma limonada. Porque ser aprovado é o seu sonho e realizá-lo. Fazer isso por você, só você mesmo. Então, aproveita que você tem tempo, né? Aproveita que a gente realmente não tem ainda uma data de primeira fase, mas que a ideia, a proposta é de que logo após a segunda fase a prova aconteça um mês depois. É isso que a gente tem ouvindo. Então, aproveita esse tempo para fazer o que você não consegue fazer normalmente, que é passar as matérias com tranquilidade. Normalmente, a preparação do OAB, ela é muito corrida. Não dá tempo de fazer isso, não dá tempo. Então, essa oportunidade que a gente tem agora é uma oportunidade única, a oportunidade única de você fazer o melhor estudo da sua vida, para você fazer a melhor prova da sua vida e sim, de fato, dessa vez você passar. Então, eu queria deixar esse carinho, deixar, né, esse recado para vocês, dizer que eu estou à disposição para o que precisarem, que comigo eu seguro a mão até passar, então fiquem à vontade para entrar em contato comigo. No finzinho da aula, eu vou uma atualização apareceu aqui. No finzinho da aula, eu vou deixar com vocês as minhas redes sociais. Então, eu queria realmente deixar esse carinho com vocês e dizer que sim, contem comigo e que vai dar certo, tá bom? Então, recado dado, né? O que é que a gente faz agora? A gente, de fato, agora compartilha a nossa tela e começa aqui a nossa aula, né? Então, o que é que a gente vai fazer hoje? Para quem está entrando agora, a gente vai estar resolvendo questões de direito constitucional e a matéria que eu escolhi para a gente, né, é a matéria mais cobrada na tua prova, sem sombra de dúvidas, que é aqui o controle de constitucionalidade. Então, é sobre isso aqui que a gente conversa hoje. Professora, eu tenho trauma de controle de constitucionalidade. Sabe por quê? Porque quando eu estava na faculdade, eu vi isso no último período, ou no penúltimo período, ou perdão, no início do curso, lá no primeiro período, no segundo, em Constitucional 1, muitas faculdades, né, vêm no início. Eu não tinha noção do que era direito, eu não compreendia isso bem, e eu fiquei com trauma. Ou muita gente vem no final do curso, em processo constitucional, né? E aí essas pessoas que vêm em processo constitucional no final do curso, no nono, no décimo período, já estão o quê? Sem paciência para estudar, né? Já querem se formar, já querem sair da faculdade e também acham que isso aqui é complicado, tem um mito na faculdade que isso aqui é complicado, e aí a pessoa quer se formar e não dá valor a essa disciplina. Pois bem, acontece que controle de constitucionalidade, ele vai caminhar contigo durante toda a tua vida de advocacia. Então é interessante, é importante sim aprender essa disciplina, essa matéria, porque ela, além de cair em toda a prova da OAB, ser a matéria mais cobrada, ela vai caminhar com você durante toda a sua jornada como advogado.
Então, veja só, o controle de constitucionalidade é algo muito simples. E o que seria, professora, o controle de constitucionalidade? É uma análise de adequação entre uma norma infraconstitucional, normalmente um ato normativo primário, e a Constituição. Ou seja, é saber se uma lei ou um ato normativo primário, se essa norma ela está de acordo com o que diz a Constituição. Se ela está, beleza. Se ela não está, ela será retirada do ordenamento jurídico. Então, controlar a constitucionalidade é só isso, gente. Agora, isso é feito por meio de ações, é processo, então tem algumas normas. Mas perceba que o conceito de controle de constitucionalidade é algo muito simples, tá? Então, fica tranquilo que a matéria sim vai entrar, é uma matéria muito cobrada, mas a FGV sempre cobra as mesmas coisas. Então, sim, é fácil acertar essas questões. Deixa eu só começar, então, a ler aqui a nossa primeira questãozinha, que fala assim, ó. Essa aqui foi lá de 2015, tá? Eu já lecionava assim nessa época, e diz assim, ó. Muitos estados ocidentais, a partir do processo revolucionário franco-americano do final do século XVIII, atribuíram aos juízes a função de interpretar a Constituição. Aqui a gente tem um órgão que interpreta a Constituição. Qual é esse órgão, gente? Fala aí para mim. Isso mesmo, ouvi daqui. O STF, o Supremo Tribunal Federal. E aí ele fala assim, daí surgindo a denominada jurisdição constitucional. Para alguns do processo constitucional também, né? Então, a respeito do controle de constitucionalidade, então ele quer saber sobre controle de constitucionalidade. Exercido por esse tipo de estrutura orgânica, assinale a afirmativa correta. Então, aqui ele quer acerta. Sempre vão sublinhar qual é o comando da questão, tá certo, gente? Só tomar uma aguinha aqui. O interessante é sempre que você sublinhe o controle da questão, para que você saiba exatamente o que ela quer. Até porque esse enunciado ele é enxutinho, mas a tendência agora, vocês vão ver nos próximos, é que os enunciados da FGV sejam bem compridos. Então, sublinha as coisas importantes para não se perder. E a letra A fala assim, ó, a supremacia da Constituição e a hierarquia das fontes normativas destacam-se entre os pressupostos do controle de constitucionalidade. Gente, isso aqui já é a resposta. Tá certíssimo. Professor, eu não entendi muito, não. Você me explica o que ele quer dizer. Vê só, gente, ele falou aqui de supremacia da Constituição e hierarquia das fontes normativas. Vê só. Só ver uma coisa aqui. Acho que aqui eu não consigo colocar a tela em branco, então eu vou escrever aqui no slide mesmo, tá? Então, vê só. Quando a gente estuda controle de constitucionalidade, é interessante que a gente saiba que para haver controle concentrado de constitucionalidade, ou controle de constitucionalidade, na verdade, que a gente conhece hoje, se faz necessário o quê? Se faz necessário que a gente tenha uma Constituição rígida. E além de rígida, vou escorregar aqui, vamos lá. Não mangue da minha letra, tá? Que eu estou escrevendo aqui no dedo, tá, gente? Além de rígida, essa Constituição, ela precisa ser hierarquicamente superior às outras normas. E a gente sabe que isso acontece aqui no Brasil. Quem é que nunca viu a chamada pirâmide de Kelsen? E no pico dessa pirâmide a gente coloca quem? A Constituição Federal. Significa dizer que essa Constituição Federal, gente, ela é rígida, significa dizer que ela tem um processo de elaboração mais dificultoso do que as outras normas, o que confere a ela uma hierarquia. Além disso, ela é suprema em relação às outras normas. Ela é a base de fundamentação para as outras normas. Como assim, professora? Pessoal, como é que faz uma lei? Onde é que eu acho aqui o processo legislativo? Exatamente, você vai encontrar esse processo legislativo lá na Constituição Federal. Então, veja, a Constituição é como se ela fosse a mãe, ela é a base do nosso ordenamento jurídico. Então, ela é suprema, eu sempre digo que ela é top, né? Então, a Constituição está no pico lá da nossa pirâmide, ela é a top das tops, porque é a norma suprema e hierarquicamente superior às outras normas. Então, isso acontece, né? Um dos pressupostos, né, para isso é essa rigidez. Então, o fato dessa Constituição estar aqui, sim, ela é suprema em relação às outras normas, ela é hierarquicamente superior em relação às outras normas que estão aqui embaixo, né? Os atos primários e secundários estão todos aqui embaixo, e sim, né, é por conta dessa rigidez, por conta dessa hierarquia e dessa supremacia constitucional, o fato da Constituição ser o parâmetro e as outras normas precisarem obedecê-la, é que existe controle de constitucionalidade. Então, veja, que eu já tenho resposta aqui. A nossa resposta seria, de fato, a letra A.
Mas, professora, veja, eu fiquei na dúvida. Eu, quando achar a resposta, já marco direto? Não, você marca um pontinho aqui do lado, porque não custa nada ler o resto. Então, vamos descobrir por que as outras estão erradas? E aí, o que é que fala a letra B? Ela diz assim, ó, a denominada mutação constitucional é uma modalidade de controle de constitucionalidade realizada pela jurisdição constitucional. Gente, não é. Não é este o conceito de mutação constitucional. Professora, e o que danado é uma mutação constitucional? Veja, a mutação constitucional é uma forma de atuação de poder constituinte, é uma forma de modificação do texto da Constituição. Na verdade, não é do texto. A gente tem que entender que a norma constitucional ela tem duas coisas. Ela tem o texto, que é o que está escrito, e além do texto, que é o que está escrito, ela tem também, é texto isso, tá? O T ficou colado ali no O, a interpretação. Então, isso aqui forma a norma constitucional. Qualquer alteração, ou de texto ou de interpretação, mexe na norma constitucional. E o que seria uma mutação constitucional? A mutação constitucional é quando há apenas uma alteração, só achar aqui minha caneta para mudar a cor, na interpretação. Então, veja, eu modifiquei a interpretação desse texto. O que está escrito, o texto continua o mesmo, mas houve uma modificação no entendimento. Então, veja só, o conceito de família hoje não é mais o conceito de família de quando a Constituição foi criada. A Constituição fala que a família é formada pela união de um homem e uma mulher, não é isso? Acontece que não é mais assim. A gente tem modificação no entendimento, na interpretação desse texto. Significa que houve uma alteração nessa norma constitucional. E é a isso que a gente chama mutação constitucional. Mutação constitucional acontece quando há uma modificação na interpretação, anota aí, isso é importante, sem modificação de texto. Significa dizer que o que está escrito na Constituição continua exatamente a mesma coisa, mas, porém, todavia, há uma modificação, uma alteração nessa interpretação. Então, por que isso aqui está errado? Porque aqui ele não conceitua corretamente a mutação constitucional. Tranquilo até aqui, gente? Tudo beleza? Eu espero que sim. Eu vou aqui seguindo para o próximo item. O que é que fala a letra C aqui? Ela diz o seguinte, ó, o controle concentrado de constitucionalidade consiste na análise da compatibilidade de qualquer norma infraconstitucional com a Constituição. Professora, você não falou algo parecido com isso no início da aula? Veja só, eu conceituei controle de constitucionalidade. Eu falei para vocês que controle de constitucionalidade era uma análise e adequação entre uma norma e a Constituição Federal. Acontece que aqui ele não falou só de controle. Vê só o que ele disse aqui, ó. O controle concentrado de constitucionalidade. Por quê? Porque existe mais de um tipo de controle. Existe o chamado controle difuso, que é aquele que é feito por qualquer juiz, qualquer tribunal, tá? Então, qualquer juiz, qualquer tribunal, podem, em qualquer processo, por isso que eu disse que o controle é o que vai te acompanhar na tua vida como advogado, tá? Então, em qualquer processo pode aparecer um incidente de inconstitucionalidade. Ok. Mas o controle concentrado, não. O controle concentrado é aquele controle que ele vai analisar a lei em tese. É se houver um incidente de inconstitucionalidade na lei. Então, aquela lei, ela discorda da Constituição e vão submeter esta lei à análise. E aí ele é chamado concentrado porque somente poucos órgãos do Poder Judiciário podem fazê-lo. Se o parâmetro for a Constituição Federal, por exemplo, somente o Supremo poderá fazer. Então, se análise e adequação, se for para ver se uma norma ela combina, ela concorda com a Constituição Federal, neste caso, somente o Supremo pode fazer esse controle concentrado. Se o parâmetro, se a análise e adequação for entre uma lei e uma Constituição do Estado, nesse caso será o TJ daquele Estado, que é o órgão de cúpula do Estado. Então, perceba que o erro aqui é, mais uma vez, ao conceituar. O controle concentrado de constitucionalidade é aquele onde há uma concentração nas mãos de poucas instituições essa análise. E aqui ele está falando que consiste na análise de compatibilidade de qualquer norma infraconstitucional com a Constituição. E não é isso, tá? Então, é mais uma vez por esse motivo que a letra C estaria incorreta. O que é que fala a letra D? Ela fala assim, ó, o controle de constitucionalidade de qualquer decreto regulamentar deve ser realizado pela via difusa. Vê só, gente.
quando ele fala qualquer decreto regulamentar, quando a gente estuda controle de constitucionalidade, a gente está fazendo análise de adequação de leis ou atos normativos primários, em sua grande maioria, essa é a regra geral. E quem são as leis ou atos normativos primários? Você está com a sua Constituição em mãos? Pois é. Se você não está, é interessante que pegue. E se você tiver, abra aí a sua Constituição. Eu estou aqui abrindo a minha. No artigo 59. E o que é que fala o artigo 59 da Constituição? Ele diz assim, ó, o processo legislativo compreende a elaboração de 1. Emendas à Constituição, 2. Leis complementares, 3. Leis ordinárias e 4. Leis delegadas, 5. Medidas provisórias, 6. Decretos legislativos e 7. Resoluções. Perceba, decreto regulamentar não está nesse rol. Tá? Então, não é qualquer decreto regulamentar. O decreto regulamentar, gente, é um ato normativo. Gente, eu vou pedir uma licença para acender a luz aqui do quarto, tá? Que eu tentei botar aqui uma luz natural, mas parece que ficou escuro. Com a luz acesa melhora um pouco. Então, vê só. O decreto regulamentar é um ato normativo que serve para quê? Para justamente regulamentar uma lei. Então, o controle aí nem seria de constitucionalidade se ele estiver discordando da lei, né? Então, veja só, o controle de constitucionalidade, a regra geral é que ele analise o quê? Atos normativos primários. Os atos normativos primários estão onde? No artigo 59. Então, prestem atenção nesse artigo 59, tá certo? Então, decreto regulamentar, a princípio, regra geral, não seria objeto. Então, perceba que, de fato, a nossa resposta está aqui onde? Na letra A. Tranquilos até aqui? Tudo certo? Eu espero que sim. Então, eu vou aqui seguir para a nossa próxima questão, tá certo? Aí eu venho agora para a questão de número 2, que diz o seguinte, ó. Em março de 2017, o Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva de mérito, proferida no âmbito de ação declaratória de constitucionalidade, então perceba que eu estou falando aqui de controle concentrado, é o controle daquelas ações que tem um nome difícil, né? Então, é ADI, ADC, que é essa aí, a ADEL é da PF, com eficácia contra todos, erga omnes e efeito vinculante, declarou que a lei federal que autoriza o uso determinado agrotóxico de cultivo de soja é constitucional, desde que respeitados os limites e os parâmetros técnicos estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Professora, quando eu comecei a ler esse enunciado, eu não entendi nada. Eu fiquei logo nervoso ou nervosa, eu fiquei já sem saber o que fazer, já não sei a resposta. Eu disse, calma, meu bem. Qual é a máxima da OAB agora? Perceba que essa questão é mais recente, ela é 2019. Os enunciados, de fato, eles são grandes. Ele sempre vai trazer um caso concreto e vai te contar uma historinha. Mas o comando normalmente é muito pequeno. Então, leia até o final. Mas preste atenção que não necessariamente você precisa, às vezes, entender ou compreender esse texto por completo para saber o que ele quer perguntar. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, a gente viu aqui que o Supremo decidiu que, em uma ação declaratória de constitucionalidade, que uma lei X, você pode resumir aí essa história todinha ó, de agrotóxico, que é a lei X. Então, cancela isso aqui e pensa que é só a lei federal, que é importante, né? Deixa eu só... Isso aqui é importante saber, que é a lei federal X, então bota aqui, ó, lei federal X, o Supremo entendeu que ela é constitucional. Aí o que é que eu tenho mais? Inconformados com tal decisão, os congressistas do partido Y apresentaram um projeto de lei perante a Câmara de Deputados visando proibir em todo o território nacional o uso do referido agrotóxico. E com isso, derrubar a decisão do Supremo. Gente, isso aqui cai demais na prova da OAB. Dentro do controle de constitucionalidade, você saber qual é a ação. E isso aqui são as matérias mais cobradas. Então, se você olhar as últimas provas, vai ter sempre uma questão sobre essa matéria. Em outubro de 2017, o projeto de lei é apresentado para ser votado. Então, o que é que temos aqui? Ó? A gente tem o Supremo,
que em sede de controle concentrado dê uma decisão. E a gente sabe, professora, eu não sei não, sabe, rapaz, eu tô dizendo. Letra horrorosa que eu tô chovendo no dedo, tá, gente? Vamos lá. Então, ele proferiu uma decisão. E as decisões do Supremo, em sede de controle concentrado, ele mesmo falou aqui, ó, com eficácia para contra todos, erga omnes, e efeito o quê? Vinculante. Só pega aqui o marca-texto para você ver. Ele ainda ajudou aqui, ó. Então, veja só. A gente sabe que as decisões do Supremo, em sede de ações de controle concentrado, elas têm efeito vinculante. E o que é ter efeito vinculante? Significa dizer que todo mundo tem que obedecer. Mas espera aí. Todo mundo quem? Então vamos lá. Eu falo aqui, ó, de poder executivo. Professora, você mora numa creche? É que eu tô ouvindo um barulho. Não, é uma criança só, tá, gente? É porque a gente tem que entender que estamos gravando em casa, as escolas não voltaram, e aí tem um rapazinho aí fora tá fazendo algum barulho. Normalmente ele não é tão barulhento assim, por isso que eu agendo aulas nesse horário, mas hoje ele está um pouco manifestado. Acontece nas melhores famílias, vocês esquecem essa parte e focam aqui em mim. Então, veja só. O STF, ao proferir decisões em série, né, de controle concentrado de constitucionalidade, essas decisões são vinculantes. E elas vinculam quem? O Poder Executivo, na administração pública. Quem mais, professora? Vinculam o restante do Poder Judiciário. Mas quem é que não fica vinculado? Vê só. Não fica vinculado. Eu vou colocar aqui, vou fazer um X, tá? O próprio Supremo Tribunal Federal. E aqui, importante, ó. O Poder Legislativo, gente. O Poder Legislativo e qualquer outro órgão que tenha função legiferante. Eu vou explicar isso já já. Só mudar aqui a cor para vocês não pegarem o esquema pela metade. Então, não fica o próprio STF, porque ele pode mudar de ideia, e o próprio Poder Legislativo. Por quê, professora? Eu não entendi, não. Você me explica isso direito? Explico só. Sim, vê só. O Supremo Tribunal é o órgão de cúpula. É ele que faz controle de constitucionalidade. Se é competência dele fazer essa análise de adequação de normas, e se ele está dizendo que uma lei é constitucional, significa dizer que todo mundo tem que obedecer. Ele é moral, pô, ele está lá em cima. E ele está dizendo lá de cima, ó, eu mando nisso aqui, isso aqui é competência minha, vocês estão aqui aí embaixo, precisam me obedecer. Então, é assim que acontece. O Supremo falou que a lei é constitucional, significa dizer que todo juiz e tribunal vai ter que julgá-la como constitucional nos processos. Além disso, a administração pública precisa cumprir, o poder executivo também, né? Então, perceba, nesse caso, sim, todo mundo tem que obedecer. Essa decisão tem eficácia vinculante. Acontece que existe um princípio chamado de separação dos poderes. Conhecem, não conhecem esse princípio lá do artigo 2º da Constituição? Deixa eu ler aqui para vocês o artigo 2 da Constituição. Aqui, separação dos poderes. Só ler aqui com vocês. Vê só. Minha Constituiçãozinha aqui aberta. Artigo 2º. Então, vê só. Ele fala assim, ó. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Perceba, independentes, exatamente. Significa dizer o quê? O que quer dizer essa independência? Cada um desses poderes tem uma função típica, não é isso, gente? Sim, cada um deles tem uma função típica. A função típica do Poder Judiciário é julgar, a gente acabou de ver, decidir. A função típica do Poder Executivo é administrar. O que é que faz o presidente da República, o governador do estado, os prefeitos? A gestão do ente federado, que lhes compete. Mas, gente, o que é que faz de forma típica o Poder Legislativo? São duas funções. Fala aí para mim. Vai, fala. Isso, legislar e fiscalizar. Então, perceba que ele falou aqui, ó, a Câmara dos Deputados dando proibir em todo o território nacional o uso referido a agrotóxico e com isso derrubar a decisão, fez o quê? Um projeto de lei. Eles querem o quê? Aprovar uma lei.
E de quem é a função típica de legislar? Isso, gente, do Poder Legislativo. E poderia, então, o Poder Judiciário proibir o Poder Legislativo de exercer função típica? Não. Isso cai tanto na prova. Tanto, e é uma besteira dessa. Então, veja só. O Poder Judiciário não pode proibir poder nenhum de exercer sua função típica. Nem do Poder Executivo de administrar, muito menos do Poder Legislativo de legislar ou de fiscalizar. Então, é muito importante isso. Isso cai muito em prova. Tá? Vê só que eu falei da função legiferante. E de uma possibilidade do presidente da República, uma não, né? Na verdade são duas, né? Mas em algumas circunstâncias o presidente da República ele poderia também ter essa função legiferante. E quando é que ele tem essa função legiferante? Quando ele edita medida provisória e quando ele solicita ao Congresso a autorização para fazer uma lei delegada. Então perceba que nem medida provisória e nem lei delegada, quase que não sai, né? Lei delegada. E nem a lei delegada ficam vinculados também não, porque é a função legiferante. A função de fazer lei, ela não fica vinculada por essas decisões. Então, isso aqui não cai não, despenca na tua prova. Então, você realmente precisa entender isso. Então, repita, por favor, professora, repito sim. O Supremo Tribunal Federal, quando ele tem decisões em sede de controle concentrado, essas decisões ela tem função quê? Vinculante. Significa dizer, né, que se o Supremo é o topo dos topos, a Rafamela de baixo, ou seja, os outros tribunais, né? Tô brincando, tá, gente? Então, os outros tribunais, os outros juízes precisam obedecer. Mas não só eles, a administração pública e o Poder Executivo também tem que obedecer. A função do Supremo é essa, e ele disse que aquela norma era constitucional, todo mundo tem que seguir. Acontece que eu tenho um outro poder que tem função típica fazer normas. E qual seria esse poder? O Poder Legislativo. E se o Poder Legislativo quiser fazer uma norma, chama isso até de reação legislativa. Pode fazer? Pode sim. Eles podem fazer uma norma contrária. Isso a gente teve até um exemplo concreto, gente, com a questão das vaquejadas. Vocês lembram disso? Né? Que o Supremo considerou a lei que previa as vaquejadas inconstitucional e depois, em forma de reação legislativa, o Congresso Nacional aprovou lei e emenda constitucional de forma a manter as vaquejadas constitucionais. Isso pode acontecer? Pode, acontece na prática. Então, veja que, embora a decisão do Supremo tenha força vinculante, não vincula quem? Não vincula nem o próprio Supremo, porque ele pode mudar a decisão como muda. A gente sabe que quando muda a conformação do Supremo, vem outros ministros, acontecem essas mudanças. E, além disso, né, além de não poder aí, mexer não vincular o próprio Supremo, o que é que tem mais? Né? Além de não poder vincular o próprio Supremo, não vincula a função legislativa. Vê só, eu ainda estou achando escuro, vou acender outra luz aqui, tá? A professora é doida, né? Fazendo as luzes no meio da aula, mas vamos lá. Segura aí um pouquinho para eu baixar a cabeça. Pronto, acho que é assim melhor. Porque como era de dia, eu achei que não ia precisar de tanta luz, né? Mas, né? A gente tá aqui, eu tô com algumas luzes já acesas para poder melhorar aqui a iluminação de vocês. Mas vamos lá para ficar tudo legal. Entenderam isso, gente? Tudo tranquilo? Deixa eu beber aqui mais uma aguinha. Pois bem, então vamos lá ver o que é que fala a questão. Então, ele pergunta o quê? No final, de novo, inconformados com tal decisão, os congressistas, lembra, né? O que é que tem em cima? Qual é o resumo de cima? Supremo decidiu que a lei X federal era constitucional. Inconformados com tal decisão, os congressistas do Partido X apresentaram um projeto de lei perante a Câmara dos Deputados visando proibir em todo o território nacional o uso de agrotóxicos e, com isso, derrubar a decisão da Suprema Corte. Ou seja, os deputados desse partido fizeram uma lei oposta àquela que tinha sido aprovada. E aí, o que é que temos mais? Em outubro de 2017, o projeto de lei é apresentado para ser votado. Então, apresentado o projeto para votação. Vamos ver o que é que falam as assertivas aí agora. Ele diz assim, ó. Diante da hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. O que é que fala a letra A? A superação legislativa das decisões definitivas de mérito do Supremo Tribunal Federal, no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade, deve ser feita pela via de emenda constitucional, ou seja, como fruto da atuação de uma viagem do Poder Constituinte e Reformador. Logo, o projeto de lei proposto deve ser impugnado por mandado de segundo. Veja só, gente, aqui é o samba do crioulo todo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tá? Nada a ver. Letra B. Embora as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações declaratórias de constitucionalidade não vinculem o Poder Legislativo, até aqui, ok. Em sua função típica de legislar,
A Constituição de 88 veda a rediscussão de temática já analisada pela Suprema Corte. Não, não veda, não. Nunca li isso aqui na Constituição. Tu já lesse? Acho que também não, que não tem, né? Então, isso aqui também não está certo, não. Na mesma sessão legislativa, de modo que o projeto de lei apresenta vício formal de constitucionalidade. Não, tem nada a ver. Letra C. Com as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade gozam de eficácia contra todos os efeitos vinculantes, não poderia ser apresentado projeto de lei que contrariasse. Não, a gente já viu que pode, porque a função é típica de quem? Fala aí comigo. Exato, meu bem. Aprendeu direitinho. É o poder, função típica do Poder Legislativo. Então, restou a letra D. Vamos ler para ver se ela está certa mesmo, né? O Poder Legislativo, em sua função típica de legislar, não fica... Olha que lindo aqui. Deixa eu pegar o marca-texto para vocês verem, porque dá para a gente estudar por isso aqui também. Cadê marca-texto? Ó. Não fica vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF no controle de constitucionalidade, de modo que o projeto de lei apresentado em data posterior ao julgamento poderá ser regularmente votado e aprovado, implicará a superação ou reação legislativa na jurisprudência. Perfeito, lindo. Essa seria aí a nossa resposta. Então, só voltar para a minha caneta. Letra D, a nossa resposta. Tranquilos até aqui, gente? Tudo certo? Eu espero que sim. Se não ficou tudo certo, você pode me mandar uma mensagem. Anota aí a dúvida aqui no finzinho da aula, deixo com vocês. Ó, mas o meu Instagram tá aqui, ó. Então, você pode me mandar um direct lá no Instagram, que eu vou ter um prazer em responder para você. Tá certo? Ou coloca aí no chat. Coloca aí no chat que eu tô olhando. Questão 3. O que é que diz essa questão 3? Ela fala assim, ó. Essa aqui também foi recente, em 2019. Tá vendo que sempre cai, né? Peguei a primeira de 2015, que eu achei importante para conceituar algumas coisas, mas essas são tudo questões recentes. E lembra, isso aqui cai demais, tá, gente? Isso aqui, dessa questão 2, cai demais mesmo. Então, vê só o que é que fala aqui, ó. O Estado Alfa promulgou, em 2018, a Lei Estadual X, perdão, já estou vendo Y aqui, né? Então, eu tenho uma lei estadual. É interessante que você, quando for sublinhar, sempre sublinhe se a lei é federal, se é estadual, porque isso faz diferença, tá, gente? Então, o Estado Alfa promulgou em 2018 Lei Estadual X, concedendo unilateralmente isenção sobre o tributo incidente em operações relativas à circulação interestadual de mercadorias, usadas como insumo pela indústria automobilística. O Estado Alfa, com isso, atrai o interesse de diversas montadoras em ali se instalarem. Perceba, a mesma coisa que ele está fazendo na questão anterior. Ele está dando um teor para a lei e para a gente é irrelevante o que é que a lei trouxe, tá? Então, você vai ler isso aqui, mas você não precisa ficar nervoso se você não compreender o teor da lei. Porque para a gente é importante até agora desse enunciado é que o Estado Alfa promulgou a Lei Estadual X. Por enquanto, é só isso. A Lei Estadual X, no entanto, contraria a norma da Constituição. Isso aqui é interessante. Então, a gente vai sublinhar. A Lei Estadual X contraria a norma da Constituição da República, que dispõe que cabe a lei complementar regular a forma de concessão de incentivos, isenções e benefícios fiscais relativos ao ICMS. Professor, eu não saco nada de ICMS, está misturando com tributário. Calma, lê a questão. Mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal. Em razão da Lei Estadual X, o Estado Alfa, conhecido polo automobilístico, sofrerá drásticas perdas em razão da redução na arrecadação tributária, uma evasão de indústrias e fábricas para o Estado Alfa. Então, veja só o que é que ele falou aqui, ó. Interessante isso aqui. Vê só. Deixa eu só mudar a cor para você enxergar direitinho. Sei que na sua prova você tem uma cor só, mas é só para que você veja o que ele disse. Estado Alfa, editou uma lei estadual X. E qual foi a consequência dessa lei editada pelo Estado Alfa? Olha só o que ele falou aqui, ó. O Estado Beta, conhecido polo automobilístico, sofrerá drásticas perdas em razão da redução da arrecadação tributária com a evasão de indústrias e fábricas para o Estado Alfa. Então, a lei X do Estado Alfa está causando um impacto no Estado Beta. Então, o cerne dessa questão é você entender isso. É você entender que
O Estado alfa pode fazer lei, fez a lei aí, a lei foi, ele disse que aqui que a lei era inconstitucional, né? Isso é interessante a gente ter também. E essa lei inconstitucional, ela está repercutindo em um outro estado da federação, que é o estado beta. Ok. Diante do caso narrado, com base na ordem jurídica constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Então ele quer que a gente diga o que é que está certo. Aí ele pergunta assim: o governador do estado beta não detém legitimidade ativa para a propositura de um ADI em face da lei estadual X. Professora, lascou. Eu não sei nem quem é que pode propor ADI. Bora ver. Isso aqui cai não, gente, despenca. Então é outra matéria que cai bastante em controle de constitucionalidade. Essa questão trata de legitimação dos legitimados. E essa legitimação, embora o artigo 103 da Constituição faça essa previsão, ele diga aqui que é só para ação direta de inconstitucionalidade, a chamada ADI, e para as ações declaratórias de constitucionalidade, as chamadas ADC, na prática, né, essa legitimação são para 4 ações: ADI, ADC, ADO e ADPF. Então, anota que aqui, ADO. Eita, que deu horroroso. E ADPF. Faltou um D, não foi, gente? O D da outra ficou tão grande que serviu para as duas. Então, a ADO e a ADPF também tem essa legitimação. Dentro das ações de controle concentrado, a única que não tem essa legitimação é a de interventiva, representação de intervenção, tá? Que ela é uma situação específica e só quem pode entrar é o Procurador-Geral da República, certo? Mas as ações de controle concentrado, que caem na nossa prova, que a gente explora mais, a ADI, a ADC, a ADO e a ADPF, a legitimação é essa aqui. E quem são essas pessoas que podem entrar? Né? Perceba, não são só pessoas. Eu tenho o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador do Estado, do Distrito Federal, o PGR, Conselho Federal da OAB, Partido Político de Representação no Congresso Nacional, Confederação Sindical de Classe Habitacional. E aí, decorou? Não? Como não decorou? Tem que decorar. Isso aqui cai muito em prova. Eu falei assim, do jeito tão fácil, tu não decorasse. Não, gente, tem um jeito mais fácil, né? A gente tem um bizuzinho aqui, bizuzinho especial, que facilita a nossa memorização disso aqui, tá? Mas é muito importante e é muito interessante que você se memorize. Então, veja só. Você vai levar em consideração que são 3 meses. Eu, normalmente, em sala, desenho assim, né? Vamos ver se eu vou conseguir aqui, com o dedinho. Aqui. Aí o povo diz que são 3 PIs. Mas, não, a mesa é minha, eu desenho como quiser. Mas são 3 meses. 3 pessoas ou 3 autoridades, né? Botei os caras parecendo MIB, né? Men in Black, mais 3 autoridades, 3 engravatados aí. E 3 entidades, que eu coloquei aqui 3 casinhas, tá? Então, são 3, 3 e 3. Então, memorize isso aqui que facilita. Vê só. Então, eu tenho a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que é como se fosse a Assembleia do Distrito Federal, tá? Perceba que a mesa do Congresso Nacional não está aqui. Professora, o que significa a mesa do Congresso Nacional não está aí? Porque vocês sabem que o Congresso Nacional tem uma mesa diferente do Senado e da Câmara, né? É outra mesa. Gente, significa que ela não é legitimada. Então, se a prova falar que a mesa do Congresso quer entrar com alguma das ações de controle concentrado, está errado. Quais são as mesas? Repete comigo. Repete alto, tem ninguém te vendo, está assistindo sozinho em casa. Então, vê só. Isso aí, mesa do Senado. Ah, professora, tem um monte de gente aqui me assistindo, não tem problema não. Né? Pode todo mundo achar que você está doido, mas você decora. E aí não é a prova. Então, diga aí comigo. Mesa do Senado. Mesa do Congresso. Errei. Não, ato falho. Não, foi para ver se você estava prestando atenção. Mesa do Senado, mesa da Câmara dos Deputados e mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, são essas as mesas que podem propor ações de controle concentrado. Tá? Quais sejam ADI, ADC, ADO e ADPF. Ok, e além dessas mesas, eu tenho aqui ó, o Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e o Procurador-Geral da República. Tá? Então, aí veio faltando um pezinho, mas são essas as autoridades.
Professora, e o AGU? Porque eu sei que o AGU ele participa do controle, das ações de controle, ele tem uma atuação de defender as normas. Pois é, mas o AGU está aqui no rol do 103. Lê aí, procura AGU. Eu li rápido, né? E aí, achou AGU? Tem não. E se não tem AGU, significa dizer o quê, gente? Exatamente, que ele não é legitimado. E se ele não é legitimado, é pegadinha isso aqui. Percebe? Então, mais uma vez, vamos repetir desde o começo. Vamos lá. Quem são as mesas? Fala aí comigo. Mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Quem mais? O presidente da República, os governadores de Estado do Distrito Federal e o Procurador-Geral da República. Até aqui tranquilo? Ainda tenho 3 entidades. E quem são essas entidades? Conselho Federal da OAB. E perceba, federal, não é estadual, não, tá? Então, se falar que o Conselho Estadual do Estado X, não pode entrar com ação de controle concentrado, quando a gente está falando aqui de controle onde o parâmetro é a Constituição Federal, tá? Então, estou falando de controle federal, Constituição Federal, então não pode. Aquele que é lá o lado supremo. Além do Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, que aí basta ter ou um membro, né, ou um deputado federal, ou um senador. Então, se tiver um membro ou no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados, é ou, tá? Já tem representação no Congresso. Então, é assim. Quem mais? Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, perceba, não é sindicato, não é qualquer sindicato. Quando eu falo de confederação sindical, eu estou falando daquele sindicato, aquele super sindicato que vale no Brasil inteiro. Então, tem que ser aqui, ó. Eu falo que é o sindicato dos sindicatos, né? Porque ele é um conglomerado de sindicatos. Então, a confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Né? E a minha creche continua cantando por aí. Ok, mas a gente segue na nossa aula. Então, veja só. Vamos repetir mais uma vez tudo para a gente memorizar? É a mesa da onde? Isso, do Senado Federal. Estou ouvindo não, fala mais alto. Isso, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, mesa de Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal. O Procurador-Geral da República, o Governador, o Procurador-Geral da República. Quem mais? Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Se você repetir, faça o seguinte, faça um papel e cola isso na tua parede ou no teu guarda-roupa, que ajuda a memorizar, porque isso cai demais, gente. Ok, a gente viu, mas não é só isso que responde a nossa questão. Sabe por quê? A gente viu aqui na questão o quê? Eu tenho uma lei do Estado Alfa, ó, Estado Alfa, que impactou onde? No Estado Beta. E o cerne da questão é saber, porque a gente já viu que o governador é legitimado, a gente já viu isso. Mas o cerne da questão é saber se o governador de um estado ele pode entrar com ação de controle concentrado contra uma lei de outro estado. Este é o cerne da questão. E aí, o que você acha? Será que pode? Né? Vamos ver. Vê só. A gente tem... Gente, na verdade, quando eu trabalho em sala, a ordem que eu uso é essa aqui, tá? Eu troco e coloco o governador por último e é proposital. Então, quando você for fazer o seu esquema, é melhor para sua memorização até inverter aqui, ó. Botar o governador embaixo. É só a caneta aqui. Eu não sei porque na hora que eu fui montar esse esquema, eu não fiz assim, eu botei na ordem da Constituição. Oh, meu Deus. Caneta. É você colocar o governador aqui por embaixo e subir o PGR para cá, tá? Como tá aqui. Então, veja como eu botei aqui o presidente da República, o procurador-geral da República e o governador. Teria um pouquinho da ordem do artigo 103, mas assim facilita. Por que facilita? Porque alguns legitimados são considerados legitimados especiais. Professora, o que danado é isso? É ser mais importante, mais top, é? Não. É ser assim, eles que lutem. Como assim, professor, ser eles que lutem? Vê só. Eu tenho quantas mesas de Senado Federal? Uma só. Eu tenho quantas mesas de Câmara de Deputados? Uma só. Eu tenho quantos presidentes?
E PGRs, Procurador-Geral da República, um também. Conselho Federal da OAB, tenho quantos? Um. O único legitimado universal folgado é partido político com representação no Congresso, porque tem mais, realmente. Mas qual é a lógica disso aqui? É porque o propósito do partido ele é muito amplo. É o seguinte, é que eu só tenho um órgão que vai analisar essas normas, gente. Essas ações. É o Supremo. E imagine só, toda vez que um calo desse no pé de um governador desse, ele entrasse com ação de controle concentrado lá no Supremo. A quantidade de ação que ia ter. A gente tem um princípio chamado princípio da eficiência, né? A gente vê lá no artigo 37. Temos a celeridade jurídica também, que é desdobramento dessa eficiência. Então, pensando nisso, o que a doutrina entendeu? É que, embora as mesas de Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa do DF, os governadores e as confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional, que tem um monte, elas possam ser legitimadas para propor essas ações de controle concentrado, elas ganharam o rótulo, né, carimba, legitimado especial. Significa dizer o que esse especial? É que para que eles possam propor essas ações, eles precisam de um negócio chamado de pertinência temática. Isso é importante você anotar. Então, anota aí que os especiais têm que ter, eu vou botar abreviado, porque vocês sabem que vai demorar 2 anos para escrever aqui, tá? A pertinência temática. Então, veja só. O pessoal que é legitimado especial tem pertinência temática. Então, significa dizer que a mesa de Assembleia Legislativa do estado de Pernambuco, por exemplo, que é aqui onde eu gravo, ou do estado da Paraíba, ou do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, para entrar com a ação do controle concentrado, contra uma norma, por exemplo, entrar com a ADI contra uma norma, aquela norma precisa impactar nesse estado. A mesma coisa acontece com o governador, a mesma coisa acontece com as confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Imagina só que uma entidade de classe de âmbito nacional, pronto, o conselho lá dos médicos, né, o CRM lá, o Conselho Nacional de Medicina, nem é CRM, que é o CRM é regional. O Conselho Nacional de Medicina, que é uma entidade de classe de âmbito nacional, resolve entrar com ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei que regulamenta a atuação dos advogados. Não tem sentido isso. Não tem porquê isso. E é isso que é ser legitimado especial. É precisar da chamada pertinência temática para entrar com as ações. Mas perceba que, na nossa questão, embora a lei seja do Estado alfa, a lei inconstitucional seja do Estado alfa, ela está impactando em quem? Está impactando no Estado beta. Significa dizer o quê? Que tanto o governador do Estado beta, quanto as mesas de Assembleia Legislativa, a mesa de Assembleia Legislativa do Estado beta poderiam entrar com essa ação. Percebe? Por quê? Porque, embora não faça parte do mesmo Estado, mas está afetando aquele Estado, então existe aí a pertinência temática. Então é sobre isso a questão. Vamos ler as assertivas para ver se a gente acha alguma nesse sentido. Letra A fala assim, ó, o governador do Estado beta não detém legitimidade ativa para a propositura da ADI em face da lei estadual X, uma vez que, em âmbito estadual, apenas a mesa da Assembleia Legislativa do respectivo ente está no rol taxativo de legitimados previsto na Constituição. Não. A gente já viu que no rol do 103 tem aqui tanto a mesa de Assembleia Legislativa quanto os governadores. E aqui no nosso esquema também, que aí eu vou preferir que vocês memorizem esse esquema aqui, tá? Vou cruzar aqui e você decora esse aqui. Então, mesa do Senado, mesa da Câmara dos Deputados, mesa de Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do DF, o Presidente da República, o PGR, os governadores, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical e entidade de classe ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, decora esse esquema aqui, tá? E sim, tanto o governador quanto a mesa de Assembleia estão no rol do 103, letra A está errada. Letra B. A legitimidade do governador do Estado, beta, restringe-se à possibilidade de propor perante o respectivo Tribunal de Justiça representação de inconstitucionalidade. Representação de inconstitucionalidade, gente, é sinônimo de ADI estadual, tá? E professora, pode ter ADI nos estados também? Pode sim. Quem são os legitimados? É a própria Constituição do Estado que vai dizer. Só não pode ter um único. Então, mas não se restringe. A gente acabou de ver, no 103, que sim,
é possível eles entrarem com ação em controle de constitucionalidade frente, né, à Constituição Federal. A legitimidade ativa do governador para ação direta de inconstitucionalidade vincula-se ao objeto da ação, pelo que deve haver pertinência da norma impugnada com os objetivos do autor da ação. Logo, não pode impugnar ato normativo oriundo de outro Estado. Veja que estava certo até aqui. Ó. Só que ele disse que não pode, e pode, se aquela norma, se aquele ato normativo oriundo de outro Estado da Federação impacte naquele Estado. Então, teria pertinência temática. E não é isso que disse a assertiva. É por isso, veja só, uma outra característica das questões da FGV para a OAB. Muitas vezes o erro está aqui no finzinho, tá? Então, tem que ler até o final. Às vezes tem questão e o erro está aqui, ó, na última palavra. Então, você tem que ler até o final. Professora, eu fico nervosa com essas questões da OAB, porque às vezes tem que ler até o final e eu estou muito cansado. O que é que eu posso fazer no meio da prova? Gente, quando vocês... É interessante vocês levem para a tua prova um bombom, uma bala, um chocolate, porque quando você notar que tua cabeça está pifando, que tu não está lendo mais lé com creque, está tudo misturado, você para, ó, toma aqui uma aguinha, ó. Bota um chiclete na boca se tiver com sono, porque mastigar tira o sono, ou você come alguma coisa doce para a glicose reativar teu cérebro e volta a ler, tá? Então dá tempo para fazer isso, não precisa de esperar. E aí você lê de novo. Vamos ver o que é que fala a letra D. Ele diz assim, ó, o governador do Estado Beta é legitimado ativo para a propor direta de inconstitucionalidade em face da lei estadual X, a qual, mesmo sendo oriunda de ente federativo diverso, provoca evidente reflexo na economia do Estado Beta. Ó. Perfeita a nossa resposta. Né? A gente tem que lembrar o quê? Que a FGV é mau caráter, ela quer passar a perna na gente. Mas o que é que a gente faz? É por isso que a gente está aqui. Já leram aquele livro A Arte da Guerra? Eu li o resuminho, tá? Não li o todo, não. Mas eu gostei de algumas coisas dele, que diz o seguinte, ó. Você precisa conhecer seu inimigo. Então, é por isso que é tão importante fazer questões. Você vai estar aqui fazendo as questões da OAB para que você saiba exatamente como ela cobra. E assim como a questão 2, essa questão 3 cai quase todo ano, é muito cobrada. Então, tem algumas matérias, que são as matérias que eu trouxe aqui nessas questões, que são repetitivas, elas caem em muitas provas. Então, isso aqui também é muito cobrado. Legitimado cai demais, gente. Um legitimado, ou aquela questão das decisões do Supremo terem força vinculante, mas não vincular a atividade legiferante e a função típica do Poder Legislativo, isso cai muito. Então, você não vai mais errar. Assistiu a aula, né? Então, agora, ó, vai estar joia. Próxima. Questão 4. Fala assim, ó. Considere a seguinte situação hipotética. Essa aqui foi uma questão de 2017. Decreto legislativo do Congresso Nacional, perceba, decreto legislativo está naquela lista do artigo 59. Vamos ler de novo 59? Abre aí para você ler comigo. Vou abrir aqui o meu de novo. Eu estou aqui no artigo 2, 59. Ele fala assim, ó. O processo legislativo compreenderá a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções. Então, decreto legislativo é ato normativo o quê? Primário. Então, sim, pode ser objeto aí de controle de forma ampla, sem grandes reticências. Ok. Então, considera a seguinte situação hipotética. Decreto legislativo do Congresso Nacional susta ato normativo do Presidente da República que exorbita dos limites da delegação legislativa concedida. Insatisfeito com tal iniciativa, o Congresso Nacional, e levando em consideração o Sistema Brasileiro de Controle de Constitucionalidade, o Presidente da República pode o quê? Aí ele fala, deflagrar o controle repressivo concentrado mediante a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Recorrer ao controle preventivo jurisdicional, veja só, a gente já viu o quê? Primeiro, a gente acabou de ver os legitimados, não foi? O Presidente da República é ou não é legitimado para propor ações de controle concentrado? Sim. E se o objetivo dele é bater numa norma, é controle concentrado mesmo. A grande diferença do controle concentrado para o difuso, concentrado também conhecido como objetivo, e difuso também conhecido como subjetivo. Subjetivo diz respeito ao quê? Sujeito, gente. Então, o controle difuso ou subjetivo, ele vai acontecer o quê? Numa ação normal. Sou eu contra o Estado, por exemplo, e tem uma triangulação do juiz porque tiraram um direito meu que estava previsto na Constituição, mas o que eu quero é meu direito e não a inconstitucionalidade da norma. Tem um incidente de constitucionalidade lá no meio. Para ele resolver o meu problema, né, me dar o meu direito, ele vai ter que analisar se uma lei é constitucional ou não.
Quando eu falo do controle concentrado, que é isso que a gente está vendo dessas ações de nome estrambólico, qual é o objetivo? É bater na norma. Ó, o que é que ele quer aqui? Ó? Decreto legislativo, o que é que ele diz? Ó, insatisfeito com a iniciativa. O presidente, ele não gostou do teor desse decreto. Ele acha o quê? Que esse decreto aqui, ele desrespeitou a Constituição. Então, ele quer bater em quem? Na lei. Então, a ação aí é objetiva. Perceba que não tem parte. Não tem eu contra alguém. É batendo em quem? Numa lei. Então, decora isso. Se está batendo na norma, se diz respeito à lei, lei em tese, negócio abstrato, viajado. É uma ação abstrata. Pronto. Se for abstrato, vai ser controle o quê? Concreto. Também conhecido como abstrato. Joia? Então, perceba que o presidente da República pode ou não pode entrar com essas ações? Pode. Aí ele fala aqui, deflagrar no controle repressivo concentrado mediante ADPF. Veja, eu não sei se a ADPF é o caminho, mas o presidente ele pode no controle repressivo concentrado, então, por enquanto, eu não vou riscar essa. Recorrer ao controle preventivo jurisdicional mediante ajuizamento de mandado de segurança perante o Supremo. Esse controle preventivo jurisdicional é somente do próprio Poder Legislativo, então não seria o caminho. Se ele pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade ou com ADPF ou com ação do controle concentrado, ele não vai fazer isso de forma preventiva, até porque o decreto legislativo já existe. E o controle preventivo acontece no curso do processo legislativo, é no período de formação da norma, então esse também não é, tá? Deflagrar o controle repressivo político mediante uma representação de inconstitucionalidade, pois trata-se de um ato do Poder Legislativo. Gente, o controle que a gente está estudando aqui, né? O controle que esses legitimados para a população são qual? É qual controle? Então, veja, é o controle concentrado repressivo do judiciário. Controle político, quando eu falo aqui de político, eu estou falando do próprio Poder Legislativo, então não seria isso. E ele fala aqui, deflagrar o controle repressivo concentrado mediante uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, veja só, né? A gente está na dúvida em duas. Se vai ser mediante, eu nem li o finzinho, tá? Mas se vai ser mediante um ADPF e mediante um ADI, porque a gente já sabe que o presidente da República é legitimado para as duas. O que é interessante para a gente agora? Entender o cabimento de cada uma dessas ações, tá? Deixa eu ver se eu me tiro daqui para poder ler tudo, que eu não consigo ler com minha carinha na frente. Então, veja só, a gente tem que entender para que serve cada uma dessas ações. Então, é interessante, sim, eu trouxe esse esqueminha, então você pode fazer o print da tela, tá? Se você quiser essa tabela, você pode entrar em contato comigo por meio das minhas redes sociais ou mandar uma mensagem para o pessoal do Diário da Aprovação também, que eu mando para vocês sem problema algum, tá? Então, vê só. Como eu disse a vocês, principalmente a gente tem aí 4 ações de controle abstrato. Lei em tese do controle concentrado, aquele da porrada na norma. Ok. Quais são essas ações? A ação direta de inconstitucionalidade, e para os íntimos ela é conhecida como ADI. Deixa eu pegar aqui o vermelho, que não está dando nem para vocês verem direito. Ok. ADI. Além da ADI, o que é que eu tenho mais aqui, ó? A ADC. Ação declaratória de constitucionalidade. É quando uma lei ela é editada, mas há controvérsia judicial nela. A gente vai, né? Ou seja, os juízes não estão utilizando a norma porque eles não acham que ela é constitucional. E aí o Supremo precisa dar uma validade a ela, que ela deixe de ter presunção relativa e passe a ter presunção absoluta de constitucionalidade. Eu dizer, vocês aí do judiciário, aqui eu, Supremo, não sou moral no controle de constitucionalidade. Eu estou dizendo para vocês que essa norma é constitucional, então vocês têm que usar. Isso aconteceu, por exemplo, com a Lei Maria da Penha. A ADO, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela acontece no caso de omissão inconstitucional. Professora, o que é uma omissão inconstitucional? É quando a Constituição diz assim, ó, Congresso Nacional, meu filho, faça lei. E o Congresso Nacional fica ali, ó, com uma preguicinha legislativa e não faz, porque aquela lei não dá voto. A gente tem uns exemplos na Constituição, por exemplo, que a gente vê lá no artigo 37, que o servidor público federal pode fazer greve nos termos da lei. Tem lei? Não tem lei. Porque quem deveria ter feito a lei? O Congresso Nacional. E ele ficou com preguiça legislativa, entende? Então, nesses casos de omissão inconstitucional, o jeito de bater em quem não fez a lei é entrando com a ADO. E aí eu tenho uma norma que é a Bombril, que ela fica com o resto. Tudo que não cabe para as outras cai para a DPF. Então, como é o nosso mecanismo na prova? Primeiro a gente vai ver se é o caso de ADI.
Depois a gente vai ver se é o caso de ADC, depois a gente vai ver se é o caso de ADO. Então, veja, a gente vai ver se decreto legislativo pode ser objeto de ADI, ou de ADC, ou de ADO. No nosso caso, como a gente só está na dúvida em duas, se é ADPF ou ADI, a gente vai ver se é objeto de ADI. E se não for, a resposta vai ser ADPF. Porque a ADPF ela é residual, subsidiária. Significa dizer o quê? Que só cabe a ADPF se não couber as outras. Então, vê só. Onde é que está a base legal da ação direta de inconstitucionalidade? Artigo 102, inciso 1º da Constituição, e na Lei 9868. Professora, eu tenho que ler essa lei? Tem. Tem que ler essa lei. Tá? Ela é importante para a nossa prova também. Ela está no nosso edital também, mas fique tranquilo que a lei não é grande e ela disciplina aí as ações de controle concentrado. A 9868 é a lei da ADI, da ADC e da ADO. E a 9882 é da DPF, que ela foi, né, publicada um pouquinho depois. Então, é interessante ler as leis sim, tendo em vista que controle é a matéria da tua prova. É a matéria que mais cai. Mas a notícia boa é que a lei é curta e que dá para ler por ela, dá para entender o que ela tem a dizer. Tá? E, professora, como é que eu vou saber dessa lei o que é que mais cai? Fazendo as questões, meu bem. Então, se você fizer as questões, você vai saber exatamente o que decorar. Porque você vai ver que são sempre cobradas as mesmas coisas. Eu vou fazer análise mesmo, para trazer essas questões para vocês. Eu estava já cansada de ver questões sobre a matéria da questão 2. Sobre a matéria aí da decisão do Supremo ter eficácia vinculante e o Legislativo poder aí fazer uma norma diferente. Então, tem muitas questões. De legitimado, tem muitas questões. E do cabimento, claro, né, é o que mais tem. Então, é interessante, sim, ler essas leis, tá? Então, veja só. A legitimidade ativa está onde? Está lá no artigo 113, inciso 1 a 9, e que a gente já decorou, né? A gente já viu aqui, ó. Mesa do Senado. Repete comigo, porque não custa nada repetir mais uma vez, já que você não... Quem não decorou, porque eu tenho certeza que já, mas quem não decorou, a hora é agora. Mesa do Senado, mesa da Câmara dos Deputados, mesa de Assembleia Legislativa ou de Câmara Legislativa do Distrito Federal. O Presidente da República, o PGR e os governadores. Quem mais? Conselho Federal da OAB, partido com representação no Congresso Nacional, confederação sindical e entidade de classe nacional, dá até para fazer um funk. Então, né? Vamos lá. Então, veja só, né? E a minha creche continua gritando aí fora, mas é tranquilo, simbora. Vê só. O que mais que eu preciso saber? Qual é o objeto dessa ação? Em quem ela bate? Contra quem? Quem ela ataca? Então, aqui, ó. Leis ou atos normativos primários, federais ou estaduais. Vem cá para a questão. Ele falou o quê? Qual é o objeto aqui? Em quem o presidente quer bater? Um decreto legislativo. Decreto legislativo tá ou não tá no artigo 59? Tá, a gente viu. Então, quando você vai aqui, ó, primários, entenda ato normativo primário, aqueles que estão onde? No artigo 59. Anota isso, tá? Professora, o que você escreveu aí? É artigo, rapaz, tu não tá lendo? Não mangue não da minha letra, não. Então, artigo 59, joia? Então, a gente já sabe qual é a resposta aqui. Porque se cabe a ADI, não vai caber a DPF, que a DPF é residual subsidiária. Nossa resposta é a letra D. Mas não vamos perder o ensejo, não. Vamos ler ali a tabela toda. Vê só. Eu sempre gosto de trazer a cereja do bolo de cada uma dessas ações. Professora, o que é a cereja do bolo? Vê só. Quando tu compra um bolo de chocolate, tô com fome, viu que eu não lancei antes de vir pra cá, que hoje quase que eu não consigo chegar, né? Eu vim da rua, tomei um banho, já entrei em aula aqui, e é por isso que a creche está animada aí fora, porque me viu em casa e me viu entrar. Mas vê só. Quando eu falo aí, cereja do bolo, comprar um bolo de chocolate, aquele de granuladinho marrom, tradicional, que todo mundo gosta. Só que se tiver 3 cerejas em cima, quando tu olha pro bolo, a primeira coisa que tu vê é o quê? É a cereja. Às vezes tu não gosta nem de cereja. Mas quando tu olha pro bolo, tu fica com vontade de comer danado. Então tá ali, ó, brilhando no centro do bolo. Pois é, a cereja do bolo é aquilo que brilha. Então, aqui eu trouxe aquilo que é mais importante dessas ações. Porque isso aqui é meio que para a gente revisar. Então, na ADI é o cabimento mesmo. É saber que é lei ou ato normativo primário, federal ou estadual, e eu peço para você acrescentar uma informação aí. Diz assim, ó, pós-constitucional. Então, lei ou ato normativo primário, federal ou estadual, pós-constitucional. Então, é interessante anotar que foi produzido após a Constituição. Beleza? Mas eu tenho o ADC também, que, como eu disse a vocês, ó, a base legal é a mesminha aqui da ADI. Né? Elas são ações que dizem ambivalentes.
que é quase que como se uma fosse o oposto da outra. A gente vai ver que não é exatamente isso, porque o objeto é diferente. A legitimidade está lá no 103. Vamos ler de novo? Não, não vou ler de novo, né? Brincadeira. Mas leia de novo para você memorizar. E qual é o objeto aqui? Ó? Vê, o objetivo da ADC é pegar uma lei, que a controvérsia judicial relevante nela. E é por isso que a controvérsia judicial relevante é a cereja do bolo aqui. Tem que ter. Eu não mencionei a Lei Maria da Penha? Lei Maria da Penha foi editada e tinha juiz que achava que ela era inconstitucional, que ela violava a isonomia e não utilizava. E tinha juiz que utilizava diferente, que utilizava para briga entre mulheres, para briga entre homens, para briga entre casais homoafetivos, femininos, masculinos. Então estava um samba do crioulo doido, um buruçu, ninguém sabia exatamente como é que devia usar, se devia, se não devia usar, ok. O que é que o Supremo disse? Validou a norma, é para usar. Ela é válida, ela tem presunção absoluta de constitucionalidade. Então, nesse caso, tem que haver uma controvérsia judicial relevante. Não é assim, a norma acabou de ser publicada, aí eu vou entrar com a ADC para ela ser considerada constitucional. Não, porque não teve controvérsia ainda, não deu tempo. Tem que começar a ter ações que questionem essa norma e aí os juízes e tribunais comecem a entender diferente e gere essa insegurança jurídica, tá? Então, havendo insegurança jurídica, controvérsia judicial relevante, nós não, os legitimados lá do 103.1 a 9, eles podem propor uma ação direta de constitucionalidade e o resultado dela pode ser o oposto, tá? Eles podem querer que a norma seja declarada constitucional e o Supremo entender que é inconstitucional. O mesmo acontece com a ADI. Por isso que diz aí que elas são ambivalentes. Joia? Então, quem é o objeto dela? Vê a primeira diferença aqui, tá? Deixa eu só pegar aqui o marca-texto. Leis ou atos normativos primários só federais. Essa cor ficou esquisita, mas é isso aí. Então, veja só, você acrescenta aí também que é pós-constitucional, tá, gente? Então, veja só. Aqui, estadual não. Perceba que sobrou estadual e municipal. Se for para declarar constitucionalidade de lei ou ato normativo primário, pós-constitucional, estadual e municipal, tá aqui na ADC, sobrou, né? Aí vai para quem? Quem é a subsidiária? A DPF. É assim que a gente vai estudar. A mesma coisa aqui, ó. Lei ou ato normativo primário, federal ou estadual. E o municipal, que não está aqui? Quer dizer que não pode sofrer controle? Pode, se desrespeitar a Constituição Federal. Só que não vai ser por ADI, vai ser por quem? Quem é que sobra? Quem é que tem o objeto maior, que pega quase tudo? Pois é, a DPF. Joia? Aí, a ADO, ela serve para quê? Como eu disse para vocês, omissões inconstitucionais que podem ser parciais ou totais. O que é parcial? O Congresso Nacional deveria ter feito uma lei. Ele fez, mas a lei não atendeu tudo que a Constituição pediu. Entende? Então, a Constituição pediu para que ele fizesse uma lei para resolver uma coisa. A lei do salário mínimo, por exemplo. Ela é uma que ela entraria nesse caso de inconstitucionalidade parcial, porque ela prevê, mas ela não atende tudo que está escrito lá. Se você ler o artigo 7º e ver para que serve o salário mínimo, está no 7º, inciso 4º, dá uma olhada lá. O salário mínimo que custa uns 10 mil reais, é uma beleza. Não dá. Entende? Então, parcial é quando a lei até é feita, mas ela é feita meia boca, não atende tudo. E aí, omissão inconstitucional total é Congresso Nacional não fez ou a autoridade, pronto. Era uma norma que era de iniciativa privativa do presidente, e o presidente não propôs. Então, se alguma autoridade não propôs, então entra-se com essa ação contra essa omissão inconstitucional. Tá? Então, ele foi omisso de forma inconstitucional, porque a inconstitucionalidade ela pode ser por ação ou por omissão. Tá? Então, se não for nenhum desses objetos, sobra quem? A DPF, que é interessante eu diminuir aqui para você ver, ó, que ela tem, aqui tá no 103, parágrafo 2º, tá, gente? Aqui vai estar no 102, parágrafo 1º, e a lei é outra, tá? A 9882, mas é interessante também fazer a leitura. E perceba que o objeto dela é muito maior. Ele fala assim, ó, leis ou atos normativos primários federais, estaduais ou municipais, que não se enquadram nas outras. Atos normativos, ó, secundários também. Então, por ADPF, dá para ter ato normativo secundário. Inclusive, normas pré-constitucionais para fazer controle de recepção. Então, se uma norma ela foi editada antes da Constituição de 88 ou antes de emenda à Constituição, o controle não é para saber se ela é constitucional ou inconstitucional, é para saber se ela foi recepcionada ou não. Entende? Então, para saber se a norma foi recepcionada ou não, se ela se adequou e ela foi recebida, faz esse controle de recepção. Então, a DPF ela também faz isso. E, além do mais, atos do poder público, que sejam dotados de generalidade e abstração. Então, atos do poder público também são objeto de ADPF, inclusive teve virada jurisprudencial recente, que se entendia que súmula não era objeto de ADPF.
E hoje o Supremo entende que se essa súmula ela for dotada de generalidade e abstração, ela também será objeto da DPF. Por quê? Porque uma súmula é um ato do poder público. Joia? Então, seria esse o objeto da DPF. Só que a resposta da questão, a gente não precisa nem disso tudo, né? Eu trouxe essa tabela que ela é super importante. Deixa eu só me minimizar aqui para você tirar um print dela. É interessante, tá? Então, tira aí o print. É interessante. Se você quiser que eu mande ela para você, manda uma mensagem para mim ou para o pessoal do Diário da Aprovação, que eu disponibilizo sem problema algum. Joia? A gente pode até disponibilizar esse material inteiro. Se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo. Pois bem. E aí, o que é que eu tenho mais aqui? A questão número 4, a gente já respondeu, né? Deflagrar o controle repressivo concentrado mediante ação direta de inconstitucionalidade. Um eixo que o decreto legislativo é ato normativo primário perfeito, né? Aqui não era DPF, então não precisa nem ler o resto. Pois, e ele falou aqui, né, que não cabe a DI em face de decreto legislativo. E cabe sim, que está lá no artigo 59, tá? Então, está errada a letra A D, nossa resposta. E a derradeira, a nossa última questãozinha, seria a nossa quinta questão, fala assim, ó. Numerosos também de 2019, ó. Tentei pegar as questões mais recentes possíveis, mas perceba que essas matérias se repetem, tá? Para trásmente, né? Como fala o pessoal lá de Saramandaia. Então, para trásmente, tem muitas questões aí. O professor está entregando a sua idade. Não, mas eu vi a segunda versão, tá, gente? Não é tão antiga assim, não. Simbora. Numerosas decisões judiciais, contrariando portarias de órgãos ambientais e de comércio exterior, concedem autorização para que sociedades empresárias pudessem importar pneus usados. Professora, pelo amor de Deus, eu não saco nada, porra nenhuma, de lei aí de pneu. Fica tranquilo, rapaz, não te falei já. Que tu vai ler o caso concreto, mas normalmente ele vai te pedir um comando. Então você não precisa perder tempo nem ficar interpretando a lei dos pneus, não. É só saber aí que teve um monte de decisão judicial que contrariou as portarias aí, ó, de órgãos ambientais que tinha alguma coisa relativa a pneu. Né? Diante disso, o presidente da República ingressa uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, sustentando que tais decisões judiciais autorizativas da importação de pneus usados teriam afrontamento a preceito fundamental. Preceito fundamental é o quê, professora? Porque no caso da ADPF, gente, quando a gente fala, deixa eu voltar só para a tabela. Quando a gente fala aqui de ADI, ADC e ADO, o parâmetro é a Constituição todinha. Então, se eu tenho uma norma que diz respeito a qualquer coisa da Constituição, ela pode ser considerada inconstitucional por ADI, se ela concorda constitucional por ADC ou será omissa, né? E aí por ADO. Quando eu falo da DPF, o parâmetro não é a Constituição todinha. Então, você vai comparar com o quê? Com preceitos fundamentais. Professor, aí que porra é preceitos fundamentais? Né? Fala baixo palavrão, que meu filho está aqui fora para ele não ouvir. Eu digo a ele, se você falar palavrão, a mãe lava sua boca com sabão. Não sabe ele, saberá quando crescer que a mãe dele tem a boca super suja, né? Mas acontece, né? Melhor famílias. Então, veja só. Que porra é preceito fundamental, professora? Veja só, gente. Preceito fundamental é a joia da Constituição, gente. Se você pegar a Constituição, imagine o garimpo, que você quer tirar a joia lá de dentro do garimpo, né? O ouro. Pois bem, se você colocar a Constituição nessa pedreira do garimpo, o barro descer todinho e só ficar lá o que é precioso, é preceito fundamental. Então, preceito fundamental são os direitos e garantias fundamentais, né? São os princípios sensíveis, são as causas pétreas, né? É a forma de organização e estrutura do nosso Estado. E o que não é, professora? Tem alguma coisa na Constituição que não esteja? Tem, gente. A nossa Constituição é prolixa, ela é extensa. Ela tem uma norma, por exemplo, dizendo que o Colégio Pedro II é direito federal. Essa norma do Colégio Pedro II, quase que não sai o Pedro, né? Ela não é preceito fundamental. Então, o que for importante é preceito fundamental. E o que é que disse a questão aqui? Que eu tenho aqui, ó, decisões judiciais. Cadê? Eu estou na quarta aqui, né? Quinta questão. Ó, numerosas decisões judiciais que contrariam preceito fundamental. E a partir do caso narrado, assinala a afirmativa correta. Ele quer saber se a DPF seria o mecanismo correto para impugnar. E ele fala assim, ó, a DPF não se presta para impugnar decisões judiciais, pois seu objeto está distrito às leis ou atos normativos federais e estaduais de caráter geral e abstrato, assim estendidos àqueles provenientes do Poder Legislativo e sua função legislativa. Gente, até pouco tempo, isso poderia ser a nossa resposta. Mas eu acabei de conversar com vocês que o Supremo, ele entende hoje, né, que até súmula pode ser objeto. E decisão judicial também pode. E isso a gente tira da própria lei, por isso que eles querem importante ler a lei. Vê só.
Compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, parágrafo 1º, a arguição do descumprimento do preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo na forma da lei. E que lei é essa? A Lei 9882, que por isso vocês querem importante ler. E o que é que falou essa lei? Artigo 1º. A arguição prevista no parágrafo 1º, artigo 102 da Constituição Federal, será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto evitar ou reparar lesão ao preceito fundamental resultante de quê? De ato do poder público. Eu até coloquei isso na tabela. Além de atos do poder público. E decisão judicial é ou não é ato do poder público? É ato do poder público. Então, veja só. Não seria DI, né? Então, essa aqui já voa. Aqui ele fala também que deflagrar o controle repressivo concentrado mediante uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois não cabe a DI. Eu estou lendo a questão errada, minha gente. Oxe, vocês nem me avisam. Professora, como é que a gente vai avisar? Por aqui pelo chat, vamos lá. Então, a partir do caso narrado, e ainda risquei lá o ADI, viajei. A partir do caso narrado, assinala a afirmativa correta. A ADPF não se presta para impugnar decisões judiciais, por seu objeto está distrito às leis ou atos normativos federais e estaduais. Então, a gente já viu que essa não é a nossa resposta, porque sim, essas decisões, né, dotadas de generalidade e abstração, são atos aí de poder público que tem isso escrito na lei. B. Essa questão é importantíssima, tá, gente? Jurisprudência bacana, usa aí a lei, foi para mostrar para vocês que as coisas que estão aí caem também. A ADPF tem por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público, ainda que de efeitos concretos ou singulares, logo pode impugnar decisões judiciais que violem preceitos fundamentais da Constituição, desde que observada a subsidiariedade do seu uso. Esse aqui está muito bonitinho, então o que a gente vai fazer? Vou botar um pontinho aqui e ler o resto. Embora as decisões judiciais possam ser impugnadas pela DPF, a alegada violação do direito de saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não se insere no conceito do preceito fundamental. Fala sério, né, minha gente? Direito à saúde e meio ambiente. Veja o que está acontecendo no mundo inteiro por conta do direito de saúde e por conta da pandemia. Como eu disse a vocês, eu estou gravando essa aula no dia 24 de setembro. Então, a gente ainda vive, né? Não sei quando é que você está me assistindo, mas a gente ainda vive aí a questão da pandemia de coronavírus. Então, causa um pandemônio mundial por conta de um vírus. Aí tu vai me dizer que direito de saúde não é preceito fundamental? Tá ou não está dentro dos direitos fundamentais? Tá. É ou não é importante? É. É ou não é a joia? É ou não é o ouro? É. Então, isso aqui, ó. Isso aqui é para bobinho, né? Pelo amor de Deus. É errado. A ADPF não pode ser admitida, pois o presidente da República, na qualidade de chefe do Poder Executivo, não detém legitimidade, ou a legitimidade cai nele de novo. A gente fez 5 questões e tem 2 já tratando disso. Ele detém sim legitimidade para suscitar inconstitucionalidade, tá? Então, essa já voa. Então, perceba, você ficou na dúvida aí na letra B, porque achou o texto dela um pouco complicado, embora tenha muita semelhança com o texto da lei, mas você conseguiu matar pelas outras, gente. Porque a prova do OAB, embora ela tenha enunciados muito robustos, a resposta é muito letrinha de lei. Então, sim, nossa respostinha aqui, letra B de bola ou B de bombom de chocolate para adoçar esse seu dia. E a gente, assim, encerra, né, a nossa aula. Então, eu terminei aqui as questões. Letra B aí é a nossa resposta. Queria deixar com vocês, né, se você gostou da aula, se achou bacana, se achou interessante, né, as minhas redes sociais. Então, eu tenho um canal no Telegram. Tem aqui uma mensagem para mim, deixa eu ver. Só para me avisar que não tiveram dúvidas, tranquilo. Então, veja só. Minhas redes sociais. Meu canal Telegram é Constitucional ao Vivo com Manu, então é interessante porque lá eu coloco material, tem link para aula ao vivo, material gratuito. Então, se você gostou, quiser participar, é só você entrar lá. O link está na bio do meu Instagram, que é o Profa Manuela Soares. Então, lá vai ter na minha bio link tanto para o canal Telegram, tanto para o meu canal no YouTube, que é recente, eu acabei de criar, mas já está cheio de vídeo bacana, cheio de aula gratuita. Então, se você quiser entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida, aqui no Instagram é a rede social que você me acha mais rápido. Meu YouTube está cheio de aula gratuita que serve aí para a tua prova da OAB. Então, já tem aula de artigo 5º, tem aula de direitos sociais, tem umas aulas bacanas. Então, é interessante se você quiser. Olha lá. Deixa eu interromper o compartilhamento. Vou dizer para vocês que foi um prazer estar aqui com vocês, né? Sempre bom.
conosco, como eu disse, até a aprovação. Então, contem com a gente para o que precisarem. Tá? A gente está aqui para ajudar. Lembra daquilo que eu disse no início da aula. Foca nos teus estudos. É importante você aproveitar esse tempo que a gente tem agora, mesmo sem data de prova, para se preparar da melhor forma possível. Subir aqui, que vocês estão vendo ali, o meu cesto, né, de roupas. Então, se prepara da melhor forma possível para fazer a melhor prova da tua vida. Eu vou deixar um beijo imenso, tá? Um tchauzinho, porque eu estou indo. Eu espero que você tenha gostado. E como eu disse, se você gostou, dá um like, se inscreve no canal Diário, ativa o sininho de notificação. E se você não gostou, fica na tua, não conta pra ninguém que tá tudo certo, tá? Um beijo grande, gente. Até a próxima. Tchauzinho. Estou encerrando aqui.